Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos na leitura do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E hoje introduzindo a lição de número 34, denominada Marcados. Acerca-te dos vencidos para auxiliar. Não creias, porém, que eles sejam apenas os companheiros que tombaram na luta e se encontram caídos na estrada, tomados pelo desalento e pelo pessimismo. Então, bonito, né? Que a gente saiba mesmo ser esse apoio, ser esse alento para as pessoas, né? E é o que ela fala, tem assim um certo estigma de que quem sofre está caído, né? Está desalentado, está pessimista, como se estivesse na derrota mesmo. Mas ela vai falar que, claro, existem esses também, mas existem outros, né? Que muitas vezes passam para a gente um pouco desapercebidos, porque talvez aos olhos do mundo estejam ali em um momento assim vanglorioso da vida, né? Em que segundo os olhos do mundo, se supõe que estão vencendo, mas muitas vezes não é isso que tem no interior, né? É só muitas vezes a capa, né? Concentra a tua atenção e com olhos do espírito, surpreenderás muitos deles ao teu lado, guardando aparência robusta e provocando ruído para esconderem as marcas da infelicidade. Olha que interessante, né? E vem muito dessa conjuntura também do mundo atual. Nem sempre quem está em sofrimento está em pessimismo ou está, como diz ela ali, né, literalmente caído na estrada. Muitas vezes, aos nossos olhos, estão ali com uma aparência física bonita, né, repaginada. Muitas vezes estão com essa capa de que, para os olhos do mundo, tá tudo bem, mas interiormente não é muito assim, não. E esse título é bonito, né? Porque ele fala marcados. E sabe, de algum modo, todos nós estamos marcados pela dor, né? Se não muitas vezes por dores daquilo que a gente vivenciou no passado, mas é muito difícil, né? Para mim é quase impossível encontrar algum ser humano neste exato momento que não esteja de algum modo em algum tipo de sofrimento. Claro, talvez não seja o ápice do sofrimento, talvez não seja o fundo do poço, mas de algum modo todos nós estamos marcados, né? E é bonito quando a gente entra na vida entendendo isso, porque a gente é mais compassível com as pessoas, porque veja, para a gente ainda é mais fácil observar alguém que está literalmente caído na estrada e de algum modo prestar alguma ajuda e algum auxílio. Mas muitas vezes aqueles que para nós se mostram assim superiores, numa capa de infalibilidade, mostrando a vida muitas vezes nas redes sociais como assim perfeita, né, cheio de glória. Né, essa glória passageira que para os olhos do mundo está ali num triunfo, mas que interiormente está tão caído quanto esses outros que estão literalmente, né, à dianteira ali da estrada. Então, que a gente saiba, né, que a gente saiba de verdade observar com os olhos do espírito, como diz ela, né? Observa com os olhos do espírito e surpreenderás, né? Que é isso. Aos olhos do mundo, aos olhos da matéria, muitas vezes estão enriquecidos, muitas vezes com poder, muitas vezes com prestígio, mas carregando dores imensas dentro do coração, né? É imprescindível amar para ajudar com eficiência, e é verdade. Muitas vezes a gente só vai conseguir prestar esse auxílio, né? Inclusive para pessoas que muitas vezes nos fizeram mal, né? Que muitas vezes a gente tem já ali quase um arsenal, né? De situações em que determinadas pessoas nos machucaram, nos fizeram mal, mas que agora, né? É momento de ajudar. E mais, perceber que também nos fizeram mal porque dentro deles também traziam chagas muitas vezes ocultas, né? A gente costuma muito ver, cada vez que a gente vai adentrando mais a vida, a gente percebe isso. Pessoas feridas, em geral, ferem pessoas. Então, a pessoa ela não fere de graça, ela já está ali com alguma coisa, ela já está ali com algum transtorno. Não que isso justifique, não justifica, não. Mas talvez para nós seja até mais fácil, né, ou um pouco menos difícil, quando essas ofensas, quando, né, essas injúrias. Quando tudo isso vem até nós, a gente fala, poxa, essa pessoa não está bem. Talvez essa pessoa esteja passando por alguma coisa, né? Que é um modo da gente também.
não pessoalizar aquilo que nos acontece, né? Alguns são amigos, assinalados por desastres e acidentes morais que o ferrete da lei divina atingiu, expungindo recalcados os pesados débitos. Então, muitos de nossos amigos passando por situações difíceis, né? E muitas vezes calados, porque nem todo mundo, né? Nem todo mundo tá chorando, nem todo mundo tá reclamando, né? Muitas pessoas, e eu costumo até dizer que as pessoas em provas muito rudes, em dores muito, assim, profundas, em geral, elas estão em silêncio, né? Nós, né, que temos ali essa ânsia, assim, muitas vezes, né, de reclamar, de exteriorizar aquilo que a gente não gosta, não acha bom. Muitas vezes, se a gente for observar, as nossas dores são pequenas. E aquelas pessoas, né, em débitos realmente muito pesados, muitas vezes estão em silêncio, mas ainda assim precisam da nossa ajuda, né? Que a gente saiba ter esses olhos de ver, né, para ser um alento, para que a pessoa de algum modo possa desabafar conosco também. Outros são irmãos marcados por enfermidades cruéis que lhes desorganizaram o aparelho digestivo, desviando-lhes o tubo excretor. Vários são companheiros vitimados por heranças físicas que os olhos do mundo não alcançam, guardados em tecidos caros, recuperando o pretérito. Então, é engraçado, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas com a prova da riqueza, porque é uma prova, né? E a gente julga que aquela pessoa tem muitas facilidades, que a vida dela transcorre muito bem, né? Sem perceber que, claro, o dinheiro ele nos facilita muitas coisas na vida, mas não nos exime de passar pelas nossas dores e de vivenciar muitas vezes, né, essa quitação de débitos não financeiros, mas de débitos de um passado, né, difícil. Então, muitas vezes no trabalho é difícil, muitas vezes no lar é difícil. Então, sabe o que a gente vai percebendo? Embora algumas pessoas tenham facilidade, sim, em alguns setores da vida, estamos todos nós marcados em algum setor ou outro por dores, né? Afinal de contas, espíritos que somos milenares nessa jornada, os nossos débitos ainda são grandes, ainda são profundos, né? Ainda são extensos. Um dia diminuirão. Né, e que a gente dê essa nossa batalha para que cada vez mais a gente vá amenizando, né, esses nossos débitos, quitando, né, tudo isso com a providência divina, que é sempre justa, mesmo que muitas vezes aos nossos olhos nos pareçam situações que a gente vivencia, né, ou que os outros vivenciam tão doloridas, tão injustas, não, não é injustiça, né? E que a gente saiba ter esse olhar, mesmo no meio da dor, né? Mesmo que não entenda, mesmo que não compreenda em profundidade, entender que Deus sabe o que faz conosco, né? Sabe aquilo que a gente passa e que a gente possa sair vitorioso e um ser humano melhor e maior de todas elas, né? Diversos são os corações solitários que se reajustam aos impositivos de afeições angustiosas, renovando o panorama da mente enferma, né? Então, tudo tem um propósito. As pessoas solitárias, e é interessante, né? Há também a solidão a dois, ou seja, mesmo eu estando acompanhada, mesmo eu tendo um companheiro, uma companheira, uma família, muitas vezes há uma solidão profunda dentro da alma, né? Porque não se afiniza tanto com aquelas pessoas que convivem, né? Então, seja essa solidão a dois ou a solidão no meio de uma multidão, também tem aquela solidão mesmo de poucos afetos, né? Em que realmente não tem afeto, em que realmente esses laços, seja de amizade, né? Seja de amores, de companheirismo, são mais raros. E é o que Joana fala aqui, né? Renovando o panorama da mente enferma. Todas essas provas, tudo que a gente passa, né, no âmbito ali das relações afetivas, de amizade, que sejam para nós, né, um entendimento de que a gente precisa renovar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, quem nós somos, né? Muitas vezes, em encarnações pretéritas, fomos nós quem realmente acabamos com essas afeições, afastamos, né? Muitas vezes não demos valor e agora, de algum modo, a gente vem nessa escassez afetiva para aprender, né, a renovar o nosso olhar sobre isso,
a olhar profundamente para as nossas condutas, porque muitas vezes não é nem uma questão de outras vidas, né? Mas é o nosso próprio comportamento, né? De se afastar das pessoas, de se manter mais apartado. É exatamente o nosso comportamento que cria a nossa realidade. Muitas vezes a gente espera isso, né? Abundância de afeições, né? Seja de amizade, seja em outros campos. Mas que fazemos nós para criar e cultivar esses laços, né? E aí é todo um aprendizado bonito que a vida quer, afinal, nos dar, né? De melhorar os nossos laços, de melhorar nosso comportamento, né? Da gente aprender a dar valor, né? Ao pouco, para que no muito a gente entenda ainda mais esse valor, né? Porque muitas vezes a gente não foi capaz de fazer isso. Outros tantos são espíritos de procedências várias, perturbados por sinais vigorosos que os prostam no silêncio, aniquilando-lhes a esperança. Então, eu acho que esse é um dos maiores, né? Muitas vezes a pessoa não está reclamando, muitas vezes ela não está falando absolutamente nada, mas está completamente desesperançosa e desalentada, né? Passa ali numa indiferença em relação à vida, sem ver sentido no que vivencia, sem dar batalha mesmo de nos transformar como seres humanos. E aí a gente vai quase como mortos-vivos, né? Continuo vivendo, mas dentro de mim tudo parado. Né? A minha estrada está parada, porque eu não vejo perspectivas de melhora, de solução. Eu não entendo o que eu vivo, né? Então, muitos desesperançosos, prostrados, parados na estrada, né? E que quando a gente veja esse desânimo nos outros e muitas vezes em nós mesmos, que passaremos por esses momentos de baixa, que a gente saiba reconhecer e dar a nossa batalha, né? Tantos aí depressivos, tantos aí com é, ideal suicida, né? Com essas ideias constantes de que não vale a pena viver. Então, que a gente saiba ser esse alento, ser esse parceiro de conversa, ser aquele que dá um estímulo, vai dar certo, isso daqui vai passar, daqui a pouco as coisas estão melhores, tenta mais um dia, né? Tenha curiosidade com o dia seguinte, espere coisas boas sim, né? Mas se mantenha ativo no sentido de construir o nosso destino, porque muitas vezes a gente subestima, né? A gente acha que nossa vida está pronta, nosso destino está feito e cabe a nós aceitar ou não, sem perceber que tem uma parcela que realmente, de fato, não está no nosso controle, mas tem outra que a gente tem que dar diariamente a nossa batalha de nos conquistar, de nos transformar em seres humanos melhores, né? Então, que a gente dê a nossa batalha e esteja sempre à espera do melhor, porque fazendo a nossa parte, né? Todos necessitam de um guento para as marcas dolorosas que funcionam como corretivos santificantes. Então, a dor ainda é um veículo de consciência muito importante para nós, porque se a vida tivesse boa, se a vida tivesse tranquila, se a vida tivesse calma, muito provavelmente a gente estaria nesse marasmo, né? Só aproveitando a parte boa da vida, sem entender que, claro, a gente pode e deve sim aproveitar a vida, mas que, sobretudo, a gente tem aqui um propósito muito grande, que é de evoluir como seres humanos e que a gente não se perca da nossa meta maior, né? Que é construir a nós mesmos todos os dias. Então, que a gente possa ser esse bálsamo. Sabe aquela pomadinha que, na verdade, suaviza as nossas feridas, as nossas dores, que a gente possa ser isso na vida das pessoas, né? Que a gente não cutuque mais a ferida, e ela vai falar um pouco isso, quando os encontre, não os atormente mais com indagações desnecessárias, ferindo-lhes as úlceras com estiletes de curiosidade negativa. Então, muitas vezes a gente tem muita curiosidade ainda com a desgraça, né? Com as coisas infelizes da vida dos outros, né? Que, como ela diz ali, que a gente saia, né, dessa curiosidade negativa e que vá mais pro, não precisa conversar, não precisa entrar em detalhes. O que que eu preciso fazer para que você melhore, né? E que a gente não seja isso, porque muitas vezes o que a gente faz, de fato, é cutucar as nossas próprias feridas e as feridas dos outros, né? E que não sejamos nós a fazer isso, que sejamos nós, né, eh, esses agentes de transformação e de trazer alento, né? Essa balsamização das feridas alheias e das nossas próprias, e não cutucar, e não espizinhar o outro, e não ir atrás de saber o que que aconteceu, né? Não, que a gente saiba curar,
né, a nós mesmos e aos outros com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa postura e com o nosso exemplo de vida. Viajores do tempo, nas estações da Terra, possuímos os nossos sinais e marcas que nos dilaceram as fibras íntimas. E olha, por mais suntuoso ou suntuosa que seja uma pessoa, por mais que ela viva facilidades materiais muito grandes, por mais que aos olhos do mundo pareça ali cheio de poder, né, cheio de prestígio, ninguém passa ileso pela vida, ninguém passa por essa terra sem dores profundas. E todos nós, como diz Joana ali, temos os nossos sinais, as nossas marquinhas, desce de outras tantas e tantas vidas, né? Antes que desfaleçam esses marcados, pode fazer algo em benefício deles. Mais tarde surgirá novo dia, oportunidade nova de caminhar, e embora sejas convidado a ajudar orando, não poderás prever se de um momento para o outro serás convidado pela lei a carregar mais vigorosa marca. Então, que ao encontrar essas pessoas, né, sejam as que estão realmente prostradas e literalmente caídas, mas aquelas que aos olhos do mundo aparentam estar no auge, né? Que sejamos para todas essas pessoas esse alento, né? Esse ponto de apoio, esse ponto de firmeza, de fé, né? Porque, como diz Joana, a gente não sabe se de um momento para o outro, logo mais seremos nós, né? A vivenciarmos essas marcas profundas e a necessitarmos de que alguém faça isso por nós. E é muito interessante isso, né? Porque provavelmente passaremos por isso e já passamos também por isso, né? Por essas vivências mais dolorosas mesmo, em que a nossa carne está quase, que as nossas feridas estão quase em carne viva, mesmo expostas, né? A gente sabe o quão diferença faz alguém que nos dê esse alento, que nos dê essa mão amiga, que nos estimule a entender que vai passar, que tá tudo certo, né? Então, ao passarmos por isso, né, que a gente comenta muito aqui, que a dor nos humaniza profundamente, profundamente, né, que ao passar pela dor a gente realmente compreende mais a vida, compreende mais a complexidade das pessoas, né, suas dores ocultas, e aí a gente também é mais capaz de ajudar. E que a gente não precise disso para que seja capaz de ajudar, porque como diz Joana, a gente não sabe se logo mais não seremos nós. Então, que nós possamos, ao travar contato com as pessoas, né, com as situações, possamos já partir do pressuposto que, de algum modo, estamos todos nós sofrendo e de que o nosso papel não é piorar as situações ou as pessoas, mas, pelo contrário, curar e harmonizar. Esse é o nosso papel, né? É para isso que a gente está aqui, né? E esse é o custo da nossa evolução mesmo. Teremos que passar por tudo isso. Então, gente, muito obrigada. É, muito obrigada pela escuta de hoje, que possamos ter uma semana abençoada, né, e que a gente possa realmente, durante toda essa semana, ter olhos de ver a nós mesmos, as situações da vida, olhos de ver o outro, né, que está dando a sua batalha interior e muitas vezes passando por dores que nós não supomos, porque em geral as pessoas não são tão abertas assim para comentar, e muitas delas têm dificuldade mesmo de pedir ajuda, de conversar que a gente possa ter esses olhos de ver, né? Como a gente pode atuar, o que está de fato acontecendo, tá bem? Muito obrigada, uma boa semana para todo mundo e até mais.